Que é isso, hein? Que é isso, hein? Que introdução maravilhosa, hein? Deixa eu abrir aqui, ó. A minha mexicana. Ai, 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 ai! Um brinde a vocês. Vocês viram que eu tenho molho, né? Na minha época do bailarico do Alentejo, dava trabalho, dava trabalho. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Gelada Conqueçada neste sabadão. Esperei o sábado para fazer a edição do programa, porque na sexta-feira eu iria gravar antes do anúncio do técnico do Corinthians, o novo técnico do Corinthians, Dorival Júnior, e tem muitas perguntas aqui sobre isso, então a gente vai falar sobre o Dorival por aqui, comandando o Corinthians a partir de agora, e também esperei para ver se o Bayern de Munique iria ou não ser campeão neste sábado, algo que eu já previa, não aconteceu, porque o Bayer Leverkusen venceu o Augsburg, enfrentando o 10º colocado da Bundesliga, e o Bayern de Munique, mesmo vencendo por 3-0, mais uma excelente vitória na Allianz Arena, teve que guardar a cervejola no freezer novamente, para esperar um pouco mais, talvez mais uma semana, talvez mais 2 semanas, mas a gente vai falar também do jogo do Bayern por aqui, combinado? Então, sem perder tempo, um gole, a bicadinha de leve para abrir os trabalhos. Primeira do dia aqui, o J.R. Brito mandou: Dorival Júnior no Corinthians, acha uma boa? Respondendo simples, acho muito boa, pontos positivos, muitos deles, entretanto algumas ressalvas que eu já vou falar aqui. Só vou dar um passo atrás antes, porque muita gente me perguntou aqui do Tite, o que eu achei da história toda e tal. O Tite seria a minha primeira opção, não escondi e falei em vídeo aqui no canal, inclusive. Foi a primeira opção da diretoria do Corinthians, fazia todo sentido, estrategicamente falando, taticamente falando, na minha visão, né? Tem gente que vai ter opinião diferente. Pela história do Tite no Corinthians, o único impedimento seria os problemas do Tite com a torcida do Corinthians depois dele ter negado o Corinthians 3 vezes e tal, mas isso para mim é facilmente superável diante de toda a história bonita que o cara tem com a camisa do Corinthians e os títulos que ele conquistou. A diretoria fez certo, foi no Tite primeiro, estava tudo fechado e um problema de saúde afastou o Tite da possibilidade de treinar o Corinthians. Eu vi muita gente pegando o problema de saúde e falando, pô, se tava com problema nem negociava, mais uma vez o Tite deixou a gente na mão. Cara, eu aprendi uma coisa na vida. Quando a água bate na bunda dos outros, pra nós pode parecer refresco, mas a gente tem que ter um pouco de empatia, bicho. Tem que ter um pouco de empatia nesse momento. Eu não sei o que tá passando na cabeça do Tite, eu não sei se é um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, eu não sou psicólogo, mas é uma coisa preocupante. O Tite, mesmo depois, na passagem pelo Flamengo, após a Copa de 2022, parece ter perdido um pouco do brilho da forma com que ele trabalhava, ou da forma com que ele falava de futebol, da forma com que ele se comportava nas coletivas. Então eu não sei o que está passando na vida do cara e eu respeito o que aconteceu. Eu acho que dessa vez foi muito, muito diferente das outras que ele negou o Corinthians por outros motivos. Dessa vez foi conhecendo inclusive o Matheus também, já estive com o Matheus algumas vezes, enfim, é um menino, gente boa pra caramba, menino é forma de dizer, né? Mas o filho do Tite, que faz parte da comissão técnica, eu realmente acho que ali teve um problema muito sério e que eles optaram por não seguir. Trabalhar no Corinthians ou nos grandes clubes brasileiros é muita pressão. O cara que não tá bem de cabeça não vai entregar o que se espera. É melhor assim para todas as partes. Porque se o Tite vem com problemas de saúde, com problemas de depressão, com problemas de ansiedade, e não está 100%, nem vale a pena. Então, de uma forma geral, é bom para o Tite isso, foi bom para o Corinthians, isso não fecha para mim, na minha visão, as portas mais para frente, mas o primeiro objetivo, a primeira pessoa que o Corinthians deveria procurar, procurou, não deu certo, bola para frente. A segunda pessoa,
Eu vi muita gente falando de treinadores estrangeiros, o Luiz Castro e tal, alguma possibilidade de algum português. É muito complicado porque a temporada europeia ainda não tinha terminado. As possibilidades não estão em cima da mesa. Tem alguns jogadores, alguns treinadores que não estão trabalhando, o caso do Luiz Castro, mas com o Dorival Júnior no mercado, eu também acho que se abriu uma grande possibilidade aí. Eu não fui fã e fui crítico do trabalho do Dorival na seleção, mas seleção é uma coisa, clube é outra. O Dorival tem características muito interessantes para o Corinthians neste momento. Primeiro que ele é um cara que é de grupo, ele chega, ele vai agregar, ele vai somar, ele vai respeitar, ele vai trabalhar com os caras que estão lá. Isso é muito importante, porque o Dorival não é aquele cara que chega fazendo pedidos. Não. É aquele cara que tem o entendimento do projeto do Corinthians. Óbvio, vai pedir uma ou outra peça, mas vai trabalhar com o que já tem lá. Outra coisa, estrategicamente, o Dorival bebe muito da água das coisas que estão dando certo. Não tenta mudar tudo da água para o vinho, do dia para a noite, como muitos treinadores podem fazer hoje em dia, né? Treinadores que têm mais pensamento de futebol autoral. Vou dar um exemplo aqui europeu, tá? O Anselmi no Porto ou o próprio Rubem Amorim no Manchester United. Não, o Dorival é um cara mais adaptativo. Então eu acho que ele vai pegar das coisas boas que o Ramon estava fazendo, continuar aplicando e tentar corrigir as coisas ruins que o Ramon estava fazendo, especialmente no sistema defensivo. Acho que pode funcionar muito bem. A ressalva que eu faço é em relação à parte financeira. Eu não sei quanto que o Corinthians fechou com o Dorival. Estavam falando na casa dos 3 milhões de reais, acho que foi menos que isso. O Corinthians negociou, deu um ultimato, as coisas fecharam. Mas, enfim, é importante que o Corinthians não perca de vista a parte financeira nunca. Quessadinha, mas parece que o Corinthians agora está mais capitalizado do que esteve no início da gestão do Augusto. Sim, mas olha o rombo nas contas. Olha os relatórios que estão se apresentando. O Corinthians não pode perder essa parte financeira de vista nunca, mesmo para um treinador, para um jogador ou para qualquer contexto. Óbvio que tem investimentos de fora que depois viabilizam as coisas, como por exemplo com o Memphis Depay, mas é uma parte que me preocupa. Dito isso, o Dorival para mim é uma ótima escolha. Acho que o Corinthians, dentro das possibilidades, dá um salto. É melhor que o Ramon, é pior que o Tite, mas fica numa linha de boa contratação. Acho que o Corinthians agiu rápido, agiu bem, o Fabinho foi bem, indo para Santa Catarina, indo para Florianópolis, negociando diretamente com o Dorival, apresentando o projeto e fechando rapidamente isso que o Corinthians precisava fazer. Gosto da contratação, acho que é um bom caminho e esperemos, né? Não joga contra o Flamengo amanhã, amanhã vai ter vídeo aqui no canal, não comanda o time, né? Contra o Flamengo amanhã, mas estreia na próxima semana. Bom nome, tô com a expectativa boa para ver o trabalho do Dorival. Taticamente falando, é um cara que gosta já jogou no 4-2-3-1, já jogou no 4-4-2, defensivamente ele explora bastante esse 4-4-2, já jogou no 4-3-3, então é um cara que tem repertório adaptável para aquilo que o Corinthians tem hoje em dia. Não vai fazer milagre. O Corinthians ainda precisa ir ao mercado, buscar zagueiros, enfim, como eu já tinha dito em outros vídeos aqui, mas é um bom nome. Isaac SS mandou aqui. Qual o próximo evento que você está aguardando fora do futebol, Arthur? Tem muita festa boa aqui em Portugal, mas eu acho que a Oktoberfest 2025... Alô, produção executiva do Esporte Interativo, vulgo TNT. Vambora? Seria legal, hein? Eu já tive o prazer de fazer 2 Oktoberfest, inclusive com entrada no de placa, com jogos da Champions caindo, coincidentemente, na Alemanha, na Baviera, do Bayern de Munique, e foi sensacional, cara. Eu tive 2 experiências no Oktoberfest muito, muito legais. Muito caro também, né? Para quem não sabe, aquela massiva deles, né? Aquela caneca de cerveja fica na casa dos 15 euros cada uma. É 1 litro de cerveja. Mas se você beber, por exemplo, 3 canecas daquela, você já gastou 45 euros, multiplica aí por 6, você vai ver em real. E é um pouco acima da média. Entretanto, você não paga nada para entrar nas tendas, né? Você só paga para comer e para beber. Então, vale muito a pena. Alô, produção. Vamos que vamos.
Muita gente me mandando mensagem aqui sobre o Bayern de Munique, mas antes, o João Pedro mandou: o que esperar da janela dos três grandes portugueses? Sporting e Porto irão gastar? O Porto vai ter que ser criativo, vai ter que buscar algumas soluções, vai ter que gastar, mas vai ter que buscar soluções boas e baratas, apostar também. E eu acho que com o Anselmi no comando, o time vai ter que montar o plantel consoante as demandas do Anselmi. Se ele quer jogar com três zagueiros, caras construtores, tem que buscar jogadores nesse sentido. Se ele quer alas que cumpram funções específicas e que hoje o Porto não tem, tem que buscar jogadores nesse sentido. Se ele quer um atacante mais móvel, menos igual o Samu, para talvez fazer um homem de segunda linha ali, vai ter que buscar também nesse sentido, mas vai ter que ser criativo. O Porto tem muitos problemas financeiros, ficar fora da próxima Liga dos Campeões é um grande problema e as contas estão apertadas. E o Sporting? A venda do Gyökeres vai pautar muita coisa, né? O que ainda vendido também abre margem. Acredito que o Sporting vai ter que contratar nomes interessantes na janela. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com o Morita, vamos ver o que vai acontecer com outros jogadores. Mas eu acho que o Sporting vai ter mais bala na agulha do que o Porto para contratar, especialmente porque eu acredito que o Gyökeres não vai ficar para a próxima janela de transferências. Silas Batista, fala um pouquinho de Bayern de Munique, Quesada, precisa contratar? Vou aproveitar o gancho do Silas aqui e falar um pouco do jogo de hoje, né, contra o Mainz. O Bayern de Munique fez um bom jogo contra um adversário difícil, mas está fazendo uma campanha muito boa na Bundesliga. Venceu com autoridade por 3-0. Sané jogou bem, Gnabry jogou bem, o Laimer, que eu costumo criticar aqui, jogou bem. É um cara que, para mim, tem que ficar no Bayern de Munique, porque é um bom jogador para várias posições, é um coringa ali na reserva. Não pode ser o lateral direito titular, na minha avaliação. O Bayern precisa ir buscar no mercado, porque o Sacha Boey não dá conta do recado, mas o Laimer é bom jogador, o Pavlovic voltando a vestir a camisa no time titular. O Bayern fez um bom jogo. O Harry Kane hoje foi um pouquinho abaixo, né? Mas o goleiro do Mainz também fez grandes defesas. O Olise é um dos melhores jogadores dessa temporada. Para muita gente na Baviera, conversando com alguns torcedores alemães, o Olise é o melhor jogador da temporada. Hoje fez mais um gol, deu mais uma assistência. O Eric Dyer tem que renovar para ficar na reserva, porque é um cara que você pode contar, né? Hoje fez mais um gol de cabeça, o Sané voltou a marcar. O processo de renovação do Sané parece que está quase concluído, ainda não foi anunciado oficialmente, mas vai diminuir bem o salário, na casa ali dos 10 milhões de euros e vai ficar. Eu, sinceramente, acho o Sané um cara muito instável para você pagar esse tipo de salário, mesmo diminuindo, mas a diretoria vê o Coman e o Gnabry como jogadores mais negociáveis, quer manter o Sané no plantel, é uma escolha. Eu acho que o Bayern de Munique vai ter que trazer outro ponta de muita qualidade para ser basicamente o que o Olise foi nessa temporada. Se eu tivesse que contratar, vamos fazer aqui o exercício do Bayern, um lateral direito titularíssimo, um zagueiro world class, um zagueiro reserva bom. Aí você fica com o Dyer, com o Pamecano, esse zagueiro reserva, o Ito pode fazer de zagueiro e o cara world class. Na lateral esquerda, um reserva pro Davis. Meio campo, tem Pavlovic, tem Goretzka, tem Kimmich, tem o Laimer que pode fazer a função, tem o Rafael Guerreiro que pode fazer de volante. Nesse setor não contrataria. Traria o Wirtz, passaria o Musiala para a esquerda, se o Wirtz topar, né? Porque a escolha dele aí, Manchester City, Real Madrid, enfim, vamos ver o que vai acontecer. O Musiala para a esquerda, traria um ponta promissor para ser reserva do Musiala na esquerda, Olise na direita, Sané como reserva imediato dele, Harry Kane lá na frente, traria um reserva para o Harry Kane, um centroavante mais ou menos no estilo do Choupo-Moting, já mais velho, que vai entrar, vai cumprir a função. O Kramaric pode ser um bom nome, mas é mais ou menos por aí as necessidades e as carências do Bayern de Munique. O Bayern de Munique não foi campeão hoje, venceu o seu jogo, mantém a distância de 8 pontos, mas o Bayer Leverkusen venceu o Augsburg. Então ficou basicamente tudo igual. O próximo jogo é contra o Leipzig fora de casa. O Bayern
Pode vencer? Pode, porque a temporada do Leipzig não é lá essas coisas, mas se não vencer, fica para a penúltima rodada o título. Mas é questão de tempo, o Bayern de Munique vai ganhar o título, o Harry Kane vai ser campeão pela primeira vez na carreira e teremos uma grande festa na Baviera. Rômulo Gambá Corta. Um brinde ao teu nome. Quesada, você acha que o Real e a seleção brasileira estão dependentes das estrelas, afetando a tática? Eu acho que... Eu já vi gente comparando isso. Eu acho que não. E eu acho que é incomparável a situação do Real Madrid com a seleção brasileira. A seleção brasileira tem muita coisa para arrumar. E o Real Madrid, na temporada passada, lembremos, ganhou tudo. O Real Madrid tem problemas porque o Mbappé chegou e o encaixe não aconteceu, o espaço entre os setores foi muito grande por conta do quarteto e por conta da saída do Toni Kroos também, que aproveitava muito bem a movimentação e as características do Vini, do Rodrigo, enfim, era um cérebro nesse time. O Bellingham teve que dar um passo atrás, o que prejudicou também os números dele da temporada, e o encaixe não aconteceu, simplesmente. Cobertor curto também atrapalhou muito, porque muita gente teve que jogar improvisada no Real Madrid em vários momentos da temporada, vai na conta da diretoria, vai na conta do Ancelotti também, que não bateu no peito e de repente mudou o quarteto para outra coisa, vai na conta do quarteto também, porque, enfim, muitas vezes, taticamente, os caras não cumpriram, especialmente defensivamente, falando, e o encaixe não aconteceu. O problema da seleção brasileira é muito pior, porque você não tem uma estratégia, não tem um treinador, não tem um tipo de jogo que você quer apresentar. A mudança de treinador, ela não só foi ruim pelas mudanças em si, mas pela forma com que cada um olhava futebol. O Ramon, muito ruim, o trabalho, olhava os treinos e o jogo de um jeito. O Diniz, totalmente diferente. O Dorival, de outra forma. E agora, o Brasil não sabe se vai com o Ancelotti, vai com outro treinador. O que se sabe é que o Brasil, hoje, é um amontoado de excelentes jogadores, individualmente falando, mas está muito longe de comparação com o Real Madrid. Eu acho que o Brasil, não necessariamente, até porque o Neymar não está jogando, precisa ter 4 jogadores com cadeira cativa como o Real Madrid tem, né? Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vini. Pode jogar com Vini, pode jogar com Rafinha, nós não temos um centroavante e o Rodrigo mais por dentro. Não necessariamente é a mesma fórmula, né? Mas a verdade é que a seleção brasileira está muito pior que o Real Madrid. Alex Mack manda aqui. Há vaga ou vagas para o Neymar no mercado do meio do ano na Europa? Nesse exato momento, pelo que eu escuto aqui, os clubes grandes não vão fazer o movimento de tentar a contratação do Neymar, a não ser que seja um caso muito específico, mas esse movimento não vai ser feito por conta da questão física do Neymar. Esse é o grande ponto de interrogação hoje para qualquer clube que vá contratar ou querer contratar o Neymar. E até por isso eu acho que ele vai ficar no Santos para ter essa estabilidade na recuperação. Porque, de fato, o Neymar ainda não voltou a estar bem. Como é que um clube vai contratar o Neymar, montar um projeto em volta do Neymar, porque pelas características que tem, pela qualidade que tem, quando você contrata o Neymar, você não está contratando mais um, você está contratando o cara para o seu time, e não vai poder contar com o Neymar. Então, assim, hoje eu não vejo esse movimento, eu não vejo nenhum grande clube contratando o Neymar por conta dessa desconfiança em relação às lesões. Além, é óbvio, da questão salarial, da questão financeira, enfim. O Neymar primeiro precisa voltar a jogar bola no Santos. Ele ainda não conseguiu fazer isso numa sequência grande, e isso é muito preocupante. Então, na minha cabeça também, pensando do lado do Neymar, é melhor você tentar dentro do Santos, onde é a tua casa, onde você se sente bem, onde você não tem que fazer uma grande mudança, essa reabilitação, pensando nesse momento em Copa do Mundo, né?
O Lucas Amarante manda saudades dos bares de Portugal, como o Espaço 77 e o Adega Sports Bar. O 77 é muito bom, né? Democrático, aquele balcãozão democrático, baratinho, umas minis, né? Que é aquela cervejinha pequenininha, são baratas, 50 cêntimos cada uma, com 2 euros você enche um latão. E o Adega, um abraço para a galera do Adega, sou conhecido, amigo dos donos, e realmente é um bar esportivo muito legal para quem quer curtir futebol aqui na cidade do Porto. O Alex Mack manda uma pergunta maluca. Se o Barça ganha a Champions, pode ser considerado campeão da UCL? É a mesma coisa, irmão. A Champions é a UCL. Não sei se é isso que você queria perguntar, se você se confundiu, mas é isso. É a mesma coisa. O canal Luizeira. Bora pro interior de São Paulo tomar uma no boteco. Gosto muito, muito, muito. Jogar um bingo às 9h30 da manhã em Votuporanga, valendo um frango no espeto, é uma das coisas mais prazerosas que eu já fiz na minha vida. E uma ressaca, eu não dormi, né, do dia anterior pro momento do bingo. Foi coisa maravilhosa. Um beijo pra galera de Votuporanga e pra galera do interior de São Paulo. Me convida que eu vou. Deixa eu voltar pro Brasil, chegar em algum momento, e aí eu vou ver convites. Duarley Goulart, meu ídolo, vem pro Brasil quando, Quessadinho? Olha lá, a propósito, ainda não sei, não está definido. Temos planos ousados agora pro meio do ano, também não posso revelar ainda para vocês, mas quem sabe, eu aviso, prometo que eu aviso. Edu Orlandi, qual a tua opinião sobre numeração alta nas camisas do futebol? Eu não gosto quando é generalizado dentro da equipe. Você tem um 86, 94, um outro que é 72. Acho que tem que manter uma uniformidade, a não ser quando o número seja muito, muito especial para um jogador específico. Então, acho que tem que manter a coerência. O J. Soares 10 vai cobrir a Inter e de volta e uma possível final de Champions. Eu vou cobrir a Internacional e Barcelona e de volta. Eu e o Marcelo somos a dupla para esse confronto, não só o primeiro jogo. E a final é sempre uma incógnita. Ainda não saiu a escala. Eu posso estar lá com a Inter? Pode acontecer. Eu posso estar lá com a torcida, com a festa? Pode acontecer. Mas ainda não temos a escalinha da grande decisão. A expectativa é alta, obviamente. O Peras 19, Campeonato Português ao rubro. Quem pra ti é o que joga melhor futebol? Pra mim, ambos fracos. O Campeonato Português nessa temporada foi estranho, porque nós tivemos momentos muito ruins das equipes que estão lá em cima. Momentos esses, inclusive, de desconfiança. Muita desconfiança. E críticas. Porém, agora ficou legal, porque assim, você vai ter a final da Taça de Portugal, Sporting Benfica, o campeonato, os caras estão ali cabeça a cabeça, e vai ter um jogo, né, a penúltima rodada, um Sporting Benfica também. Então teremos as grandes decisões para acontecer. É uma pena que o Porto ficou para trás na disputa, vai ter que lutar aí pela terceira colocação, mas é o reflexo da temporada como um todo. Agora, realmente, esse derby de Lisboa, nas duas competições, nas principais aqui em Portugal, eu estou bem animado, bem ansioso. Eu queria muito ir para o Jamor esse ano. Eu nunca fui para o Jamor, nunca fui para uma final de Taça de Portugal. Mas esse ano eu queria ir, só que não vai, eu acho que não vai dar por conta da final da Liga dos Campeões. Veremos o que eu vou ter que fazer, o que eu vou ter para fazer e se eu vou fazer. Então, mas eu tô animado. Reta final bombando no Tugão. Eu acho que palpite, tá? Mas isso é palpite. O Benfica ganha o campeonato, o Sporting ganha a taça. Eu acho. Mas eu acho que qualquer um dos dois preferem ganhar o campeonato, obviamente. Uma sequência meio maluca aqui. O João Paulo. Vamos à foda, vamos. Vocês estão convidadíssimos. Em março rola a Feira da Foda lá em Monção, em Pias, né? Coisa linda, coisa boa. O Lavini Pap. Ainda acompanha presencial algum jogo
da Champions essa temporada. Os 2 jogos da semifinal, Barcelona e Inter, vou fazer. Gui Dorodzinski. Qual o melhor técnico para o nosso Coringão? Já falei aqui. Dorival está aprovado pelas circunstâncias. O Bernardo Yuri, um pedido especial. Se puderes um dia falar sobre o clássico Rexpa do Belém, eu vou curtir. Tem que assistir. É um jogo que é um clássico de respeito. A regionalidade do futebol brasileiro, ela me encanta, né? Me encanta. Nunca estive em Belém, tenho amigos que moram no Pará e já me falaram do clássico, mas eu preciso parar para acompanhar um dia. Será? Já pensou aqui uma thumbnail? Rexpa! Murilo, fala, Quesada, acha que o Real vai ter que cortar um atacante para a próxima temporada? É uma possibilidade. Tava falando isso hoje com um amigo num pequeno almoço, num café que eu tomei. Eu tenho a impressão de que ou Vinícius ou Rodrigo vão ser negociados na próxima janela. Eu não acho que o Bellingham saia dessa equação e o Mbappé acabou de chegar. Então vai sobrar para um dos dois. Na teoria, para acomodar melhor o Mbappé, não que eu concorde com isso, o Vinícius seria esse negociável, mas é loucura você pensar, porque há menos de um ano o Vini tinha uma campanha interna do Real Madrid para ser eleito o melhor jogador de futebol do mundo. E agora pensar em negociar o Vinícius Mas eu acho que algumas coisas vão acontecer com o Real Madrid para a próxima temporada. Uma temporada, claro, tem título do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei, mas uma temporada sem títulos para o Real Madrid é uma facada no peito do torcedor e do Florentino. Mudanças estão para chegar aí, para vir pelo caminho. Felipe Galvani, como você faz na época das eleições no Brasil, morando em Portugal? Sei que nem tem a ver com futebol, desculpa. Eu voto aqui no consulado, né? Com a situação eleitoral resolvida, você pode fazer o pedido para votar aqui. Então eu voto, assim como os estrangeiros votam em outros lugares do mundo, Japão, Estados Unidos, Canadá, enfim. Só não eu posso votar para a presidência, né? Eu não posso votar para prefeituras, mas eu voto. Tem que exercer o direito, né? Proença, Guilherme, te amo, Quesadão. O Arthur, Benfica Sport ia disputar todos os títulos nacionais, o que você acha? Arthur Z, já falei aqui, Arthur, um abraço. O José Pereira Silva, o Lukaku de segurança lá atrás. Será que ele tá falando do story que eu coloquei? Não reparei se tinha segurança atrás. Enfim. Puxa. Renan Andrade, será que sai na sexta mesmo, Quesadinha? Não. Tá saindo no sábado. O Matheus Kepper Lopes. Fala, Arthur. Para opções defensivas para o Bayern trazer, o De Ligt de volta seria uma boa? Não. Acabou o ciclo. Acabou o ciclo. E o Kompany não quis bancar a permanência dele, agora trazer de volta, sendo que é o Kompany que vai ser o próximo treinador, para mim seria loucura. Eu acho que tem que trazer outros nomes. Tem lá o cara do Bournemouth, que é bom jogador, jovem ainda, mas eu iria com força num nome mais possante, para falar bem a realidade, para garantir do lado do Pamecano um grande jogador. A ver o que vai fazer a diretoria do Bayern. Você tem alguns nomes, né? O Jonathan Tah é um nome interessante, o Schlotterbeck, o Wilson, Van de Ven, pode ser um nome bom. O Alaba, eu acho que já foi também o ciclo, né? O Matheus manda aqui vários nomes, né? Darlisson Oliveira, Quesada,
Com a recusa dos técnicos ao timão, quem você traria hoje? Já falamos sobre isso. Um abraço da Alice. Ele mandou várias aqui, né? Será que o Milan voltará aos seus tempos de glória na Europa? Cara, eu acho que em algum momento sim. Eu acho que nunca mais vai ser como era antes, ou como a torcida do Milan projeta. Mas é um grande time, é um gigante, é uma marca muito forte, é um clube muito carismático, não só na Itália, mas fora da Itália. E eu acho que o Milan vai voltar a ter bons resultados. Quando eu digo que não vai ser a mesma coisa, é porque a gente projeta a mesma coisa daquele Milan de 2005, 2007, enfim, ou da década de 90, da década de 80. Acho que o futebol mudou, o futebol na Itália mudou bastante, mas eu gosto de pensar no Milan dando um pouco a volta por cima. E quem sabe não é nas mãos do Sérgio Conceição para a próxima temporada. Uma limpeza precisa ser feita, como eu já falei aqui também em outros vídeos. Mas eu acredito no potencial de marca do Milan, mas tem tanta coisa estrutural que precisa mudar lá, cara. Direção de futebol, os caras que hoje estão no comando, o próprio centro de treinamento, estruturalmente falando, tá? É um centro de treinamento já defasado. Enfim. E Milan. Henriques mandou papão, campeão, Quesada. O Mayon 5DS. A Inter não jogou mal contra o Milan no 3-0, mas perdeu muito gol. Pelo menos 3 nos 30 primeiros minutos do jogo. Eu achei que a Inter foi melhor no primeiro tempo, mas depois do segundo gol baixou muitos níveis de concentração, níveis físicos também. Eram 5 reservas, a gente não pode esquecer disso. Mas no final das contas, quando a gente olha para o histórico dos 5 jogos, 3 vitórias para o Milan e 2 empates, né, dos últimos 5 jogos, alguma coisa está acontecendo. Eu analiso o futebol muitas vezes e esses enfrentamentos como encaixes, né? Às vezes as equipes elas se encaixam contrariando a lógica das coisas. Às vezes um time é muito, muito favorito, mas tem sempre o seu antídoto, a sua pedra no sapato. Quando joga, por uma questão de encaixe, de enfrentamento coletivo e também individual, consegue diminuir essa diferença técnica e consegue realmente garantir resultado. Acho que o Milan consegue ser esse time contra a Inter de Milão. Não quer dizer que o Milan vai conseguir ser isso contra o Chievo ou contra o Bolonha, mas quer dizer que algo acontece hoje nesse jogo, por características também dos jogadores. O Pedro Lopes Carneiro, Pedro Carneiro, grande abraço para você, Pedro. Temos que tomar uma cerveja aqui no Porto, hein? Arthur Berlim, zoando a minha vestimenta, com gola alta no jogo de Inter e Bayern de Munique. Como correm as gravações da nova temporada da Casa de Papel? Não sei, acho que não tem mais, né? Mas gostaria aqui, já estamos falando em séries, de ameaçar fisicamente o cara que criou The Last of Us. Que punhalada no nosso peito. Aí você vai falar, pô, Quesadinha, tem muita gente perguntando aqui, né, porque eu postei nos stories, você não jogou o jogo? Joguei o primeiro. Fui menino, fui moleque, fui ingênuo. Achei que tava tudo bem. No segundo jogo é que a desgraça acontece, eu não joguei, eu falei, vou ver a série. Desgraça. Não vou dar spoiler, não. Desgraça. Fábio Gomes, para quem quer sair do Brasil, morar fora, Portugal é um bom começo e o que precisa para sair? Cara, eu acho que hoje a Espanha ela tá abrindo mais portas do que Portugal, porque a Espanha está com alguns programas de integração ao imigrante interessantes. Inclusive o visto demora menos tempo na Espanha a sair, né? Eu sinceramente assim, para sair do teu país, você precisa se planejar muito bem, ter um bom dinheiro guardado para segurar pelo menos um ano. E depois, obviamente, depende muito de caso a caso, das experiências, do mercado de trabalho em que atua. Porque, por exemplo, um cara de tecnologia, de TI, vai ter muito mais facilidade do que um advogado aqui em Portugal, que vai ter que se adaptar a essa coisa. Então, é muito de caso a caso. Portugal é um bom país, em termos de língua, em termos de comida, em termos de temperatura, enfim. Mas, neste exato momento,
por conta da inflação, por conta das rendas muito altas, né, dos aluguéis muito altos, do número de imigrantes também que as portas se abriram. Não é um país que já foi outro dia para imigrar. Porém, vai de caso a caso. Vai do que você conhece do país, da entrada, das pessoas que você, enfim, vai encontrar. Então é muito difícil eu dar dicas em relação a isso. Eu não costumo nem fazer, porque eu acho que pode influenciar alguém a vir para cá e depois vai estar numa situação ruim e eu não quero ser o patrono disso. Né? Então é basicamente por aí. Luiz Campos 33, Arthur, Ronald Araújo seria uma boa para o Bayern? Eu gosto muito. Gosto da personalidade, gosto da força física. Acho que é um zagueiro que ainda não voltou ao seu pleno depois da lesão que teve, mas eu gosto. O Tuchel eu queria, era maluco para trazer e na época não conseguiu. Mas eu gosto da ideia. Road Big Dream. O Endrick deveria jogar mais pelo Brasil, mesmo tendo poucos minutos no Real? Não. Mas o Endrick deveria estar, na minha opinião, nas convocações. Nós não temos hoje centroavantes absolutos, né? E o Endrick é um cara para o futuro. Agora, o Endrick vai ter que tomar uma grande decisão. Eu acho que tem que esperar o que vai acontecer com o Real Madrid, quem vai ser o próximo treinador do Real Madrid, quem vai ficar para a próxima temporada no Real Madrid, em termos de jogadores e tal, e tomar uma decisão de ser emprestado ou não. Eu não vejo essa decisão sendo ruim. Se ele decidir sair, eu acho que pode ser uma boa para ele ter mais minutos. A curto prazo é importante para ele disputar a Copa do Mundo 2026. A médio e longo prazo, um empréstimo, ele volta para o Real Madrid e ainda tenta o seu caminho por lá. Pode ser uma boa estratégia caso a minutagem dele seja mesmo parecida com a minutagem que ele vem tendo nessa temporada, porque é muito pouco. Ele precisa jogar mais. Ele precisa jogar mais. E a Road Big Dream manda outra aqui, ó. Qual seria a melhor final de UCL dos times que estão nas semifinais? Por futebol, Paris Saint-Germain, Barcelona. Pelo que eu quero, Arsenal e Barcelona. Eu queria ver o Arsenal novamente, uma final que já aconteceu em 2006 e de repente tem aí uma justiça poética, ou não, né? Ou o Barcelona ganha mais uma vez. O Ruelar mandou, Quesadinha, já viste barbaridade que o Joe Bellingham está a jogar? Parece uma fusão de Pogba com Jude. Esse moleque aí, em breve a gente vai ver em algum time de projeção, né? Mas realmente me agradou o que eu já vi. Eu vi pouco, mas me agradou o que eu já vi. Não acho que... Você também está empolgado, Pogba com Jude Bellingham. Não acho que a gente deva fazer comparações agora, mas o irmão do Bellingham está jogando muita bola mesmo. O EA Mike. Vendo o desempenho, o Bayern errou em trazer Kompany ao invés do Flick? O Bayern errou em não trazer o Flick. O Kompany foi a quinta, sexta opção. Então não estamos falando da mesma coisa. Eu acho que o Flick era a primeira opção, a diretoria, por conta de uma rusga com o Flick, do seu Uli Hones, dos velhinhos, acabou não optando pelo Flick. E olha o que o cara tá fazendo na temporada com o Barcelona, né? Imagino o que ele faria com o Bayern de Munique, porque já conhecia a casa, é alemão, enfim. Mais perguntinhas. O Alisson Cauê mandou cafezinho. Cafezinho. Que isso? Edu Baciega. Qual o banheiro mais chique de estádio na Europa? Boa pergunta. Os estádios mais novos, a tendência é ter um banheiro muito chique. Eu acho que o estádio do Tottenham é uma chiqueza só. Iria com o estádio do Tottenham. Entretanto, eu vou no contrário, tá? Também vale. O pior banheiro é a do San Siro. Meu Deus! Difícil entrar e impossível para sair. Rafael Elma Fra. Para que fazer perguntas que não responde? É uma crítica?
Mas você não mandou nenhuma pergunta. Aí fica difícil, hein? O Matheus Colossi mandou: o que falta ao Dortmund para poder desafiar o Bayern frequentemente? O Dortmund nunca vai conseguir desafiar o Bayern regularmente, temporada após temporada. O modelo de negócio do Borussia Dortmund é feito para projetar excelentes jovens jogadores no mercado. E isso pode, em alguma determinada temporada, montar uma equipe muito forte de jovens prodígios, fazer uma grande temporada, desafiar o Bayern de Munique, mas na próxima esses caras não permanecem. Então não vai ser uma coisa constante. E outra coisa é a disparidade financeira. O Bayern de Munique é um dos clubes que mais fatura no mundo, mais de 1 bilhão de euros por temporada. O Dortmund fatura menos da metade disso, 400 e poucos milhões. Não tem como você competir todo o tempo. Tem como você, em uma outra temporada, fazer uma graça, mas competir todo o tempo. MR Mendes, Thomas Müller vai se aposentar? Não, eu acho que não. Eu tenho a sensação que não. Pode acontecer, óbvio, não sou o rei da verdade, mas eu acho que não. Eu acho que ele vai jogar, vai fazer dinheiro agora. Ele tá com 35 anos, tem propostas da MLS. Se abrir o leque, tem propostas da Arábia Saudita. Acho que ele vai fazer dinheiro. Ele é um cara muito bom de comunicação, né? Então, ele abrindo as portas da Liga Americana, certamente anúncios e outras coisas vão rolar. Eu acho que ele não para de jogar, não. Ele queria ter ficado, né, mais uma temporada no Bayern de Munique. A direção não quis. O Eu Samuel, 1890. Olá, Quesada. Você acha que o Wirtz pode ser um bom sucessor para o De Bruyne no Manchester City? Acho. Acho que é o cara. Acho que o destino ideal para o Wirtz, neste momento, analisando carreira, é o Bayern de Munique, porque é um passo natural. Ele não fala inglês, ele estaria indo para um projeto onde ele seria o centro das atenções, junto com o Jamal Musiala para dobradinha na seleção alemã, inclusive. Mas o segundo melhor destino é o Manchester City, e não é com muita margem, tá? Porque o Guardiola quer fazer dele o centro, o cérebro dessa equipe. Ele tem uma capacidade muito grande para ser esse cara. Eu, se fosse o Manchester City, iria babando no Wirtz. 150 milhões? Tó. Porque ele tem muita coisa que o De Bruyne também tem, em relação à visão de jogo, a qualidade de passe, a forma como que isso comporta, mas ele tem também outras características que podem dar um tom diferenciado na equipe do Manchester City. E trabalhando com o Guardiola, meu irmão, seria uma dupla que eu gostaria de ver. E gostaria um pouco menos do que vê-lo no Bayern de Munique, porque aí envolve coberturas da minha parte. E o Fred Caldeira que fica chupando o dedo. Mas acho que cairia como uma luva. O El Samuel também mandou: olá, Quesada, se o Ancelotti foi demitido, o Xabi Alonso aceita ir para o Real Madrid? Sim. É o caminho natural para as coisas, né? Outro dia eu fui perguntado qual o treinador que eu acho que está livre no mercado, se eu pudesse escolher para o Real Madrid, e eu falei Klopp até a frente do próprio Xabi Alonso, por encaixe de jogo, por estratégia, pelos jogadores que o Real Madrid tem hoje e pelo que o Klopp pensa de futebol, transição e tal. Entretanto, o Xabi Alonso é o mais natural, tem uma história no clube, tem uma história na Champions com esse time, é espanhol, tudo se encaminha para isso, tá? E o Bayer Leverkusen tem um acordo de cavalheiros para liberar o Xabi Alonso para o Real Madrid sem grandes problemas. Então tudo se encaminha para isso. O Daniel Schri: os problemas que o Corinthians enfrenta atrapalham a decisão do técnico treinar o time? Acho que não, né? Financeiramente, porque o Dorival vai ganhar muito dinheiro, é o maior salário da vida do Dorival, né? Pelas informações que a gente está vendo sair.
Talvez um estrangeiro, vendo as contas, vendo as notícias, mas não vejo nesse nível, tá? Inclusive pelo plantel que o Corinthians tem, é um projeto atrativo esportivamente falando. O Lucas Bento. Arturo, o que você acha sobre o fracasso dos times alemães nas competições europeias? Na temporada passada, nós tivemos um time na final da UCL, nós tivemos 2 times nas semifinais da UCL. Outro dia, o Frankfurt ganhou a Europa League. Enfim, eu acho que isso é muito temporada a temporada. As coisas às vezes não acontecem, a gente já quer colocar como fracasso. Mas nós tivemos 2 times alemães nas quartas de final desta própria Champions League. Eu não acho que foi fracasso total, não. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas não foi fracasso total. Alice Marteloso, quando o Kane vai poder gritar é campeão? Se fosse para apostar, no sábado que vem contra o Leipzig. Acho que é sábado. Rapaz, vocês mandaram pergunta pra caramba, hein? Mas tem muita repetida. E aí o Murilo Vaz manda, Quesada, aí na Europa tem essa mania dos BR de rotação do técnico? Tipo o Mano Menezes? É mais difícil, cara. É mais difícil. Mas, por exemplo, você tem alguns exemplos bons disso. O Ancelotti. Tava no Real Madrid lá em 2014, rodou, voltou ao Real Madrid. O Jorge Jesus no Benfica. Foi campeão, voltou. Eu acho que quem é campeão, acontece que pode regressar. Mas eu acho que no Brasil se troca uma quantidade imensa, né? De treinadores e é mais instável, muito mais instável do que aqui. Meus caros, é isso, hein? Não respondi todas, mas respondi quase todas. Um brinde para vocês, bom sabadão, bom é o clássico, bom jogo do Corinthians amanhã e depois teremos vídeo aqui no canal, combinado? Um beijo e vamos que vamos.